Livro do profeta Abacuque, todo mundo já achou? Capítulo 3, versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. O Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Vou repetir. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar? Pai Santo, se não fosse o teu caráter misericordioso, Senhor, a tua paciência, não fosse a tua graça, Pai, quem poderia estar em tua presença, Senhor? Mas o Senhor escolheu nos amar. O Senhor tem se dado a conhecer sua vontade. E Deus, o que nós mais queremos, Pai, é que a nossa vida, ela agrade, antes de tudo, a Ti, Senhor, ao Teu coração, Pai. Deus, pode ser que muitas pessoas nos julguem, olhem para nós e não nos compreendam, nos rejeitem, mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o propósito para o qual cada um aqui foi criado, Senhor. E eu peço que nessa noite o Teu Espírito Santo venha nos encontrar nesse lugar, Pai. Deus, que essa palavra venha alcançar alguém que a esteja recebendo, Senhor, pela internet, por áudio, por vídeo. Que em nome de Jesus o Senhor faça a sua obra, Pai. Essa palavra que não volta vazia, ela cumpra, Senhor, tudo para o quanto está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que fala sobre avivamento. Nós estamos às portas de um encontro de renovação e avivamento. Nós temos a caminho, em poucos dias, um servo do Senhor, alguém que tem dedicado a sua vida, consagrado o seu ministério, sua família, tudo o que é, para proclamar nos quatro cantos essa obra extraordinária que o Senhor tem para a vida da humanidade. E o coração da gente se enche de expectativas, porque, de um lado, eu pelo menos me sinto do lado de cá do Jordão, sabe? É como se as forças fossem chegando ao fim e a gente sente a necessidade de voltar de uma forma desesperada ao primeiro amor, à presença de Deus. E parece que quanto mais a gente se aproxima dessa terra, mais difícil vai ficando a jornada, a caminhada. Eu não sei se por uma consciência que precisa ser ainda mais fortalecida, ou se porque de fato as lutas do dia a dia, as batalhas e os reveses espirituais são de fato enormes, nós ficamos necessitando de um toque a mais da presença de Deus. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas a sensação de ainda estar aquém daquilo que poderia receber do Pai, em matéria de alegria, de vida, de visão, né, de segurança. Mas o que eu sei é que o Deus que nos chamou, Ele não vai nos deixar à própria sorte. Ele não nos deixará à mercê do nosso prazer ou daquilo que a gente pensa que é. E isso não significa que nós estejamos colocando expectativas em um homem. Não é o pastor Greg que vai nos devolver ao primeiro amor. Não é ele que vai nos fazer voltar às primeiras obras.
ou experimentar um avivamento. Mas o que eu percebo é que por trás de tudo isso há um Deus que marcou no seu calendário esse momento, esse encontro, e que grandes coisas estão por vir, e eu sei que todos nós vamos sair de lá impactados. Amém? Amém? Amém. Nós não queremos um avivamento como a gente ouve falar. Às vezes a gente ouve programas de avivamento, canções de avivamento, mas parece que o conteúdo está vazio, sabe? É mais uma propaganda enganosa, mais uma batida oca. O que nós queremos é um avivamento bíblico, é um avivamento marcado por uma realidade, de um Espírito Santo que se move e que, dependendo do tamanho da nossa sede, do nosso desejo, da nossa vontade, da nossa gana por Ele, Ele vai se deixar conhecer, Ele vai se derramar ainda mais, Ele vai nos visitar com poder, com glória. Amém? Amém. Como diz essa palavra, ela é muito maravilhosa, quando diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Para mim isso significa ondas, sabe, cada vez maiores, numa proporção cada vez maior, de revelação, de conhecimento, de poder que nos transforma também, de dentro para fora. E o que nós encontramos nesse texto é um profeta com um coração assim como o meu e o seu, um coração sedento, um coração faminto por Deus, porque o texto começa dizendo que esta é a oração do profeta Abacuque, e não há avivamento sem oração. Você pode repetir isso comigo? Não há avivamento sem oração. Todos os avivamentos da história foram marcados pela oração. Para mim, há um versículo que é a base de todo e qualquer avivamento. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor mesmo diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15, ele diz: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Não há avivamento sem oração, sem busca pela presença de Deus. E eu quero aqui até fazer uma aliança com você, um pacto com você, para que de uma forma um pouco mais disciplinada nós venhamos a parar, a investir em tempo na presença de Deus. Eu sei, alguns preferem pela manhã, outros preferem pela tarde, depois do horário do almoço, alguns preferem à noite. Eu não sei qual é o teu tempo, mas invista tempo durante essa semana na presença de Deus, sabe? Desça, se derrame, se humilhe, como diz a palavra, chore se necessário, clame. Mas como é que eu vou orar se eu não estou sentindo nada? Chore na presença de Deus por isso. Deus, eu quero sentir alguma coisa, me visite, fale comigo, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me responder. É assim que se provoca avivamento, porque não há avivamento sem clamor, sem oração. Veja que o primeiro avivamento da história da igreja aconteceu quando eles estavam unânimes, buscando a presença de Deus, clamando. Não precisava de muito aparato, não tinha louvor, não tinha equipe de dança, não tinha teatro, não tinha o manga cuspindo fogo, né? Era a igreja reunida. Glória a Deus pela vida do manga, amém? Amém. Mas era a igreja simplesmente reunida com essa paixão, com esse fervor, com esse clamor, dizendo: Deus, nos responda, fale conosco. Eles perseveravam unânimes em oração. Por quê? Porque não há avivamento sem oração. Oração do profeta Abacuque. Segundo lugar, e que nos chama muito a atenção, é ele clamar assim, dizendo: Senhor, ouvi falar da tua fama,
tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Veja que oração atual, não é, meu irmão? É uma oração para mim e para você hoje. Porque essa história da igreja reformada, de dizer que não, mas o batismo no Espírito Santo, isso era para aquela época dos apóstolos, né? Havia uma necessidade maior da manifestação de poder e de milagre, porque a igreja estava começando. Isso é conversa. Não foi isso que Jesus falou. Ele disse que esses sinais acompanhariam aos que crescem. Esse é o pré-requisito, meu irmão. Isso é conversa fiada de quem quer justificar uma falta de fé. Porque os milagres são para hoje. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e obras ainda maiores. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. E avivamento tem relação com esse mover de Deus, com o agir de Deus. Eu não sei se o profeta ouviu a respeito das grandes obras do Senhor, dos grandes feitos do Senhor, como ele diz, daquilo que ele realizou no passado. Eu não sei se ele leu, se isso foi extraído da palavra, do texto sagrado, mas o fato é que no coração dele havia essa chama, queimava, ardia dentro dele essa necessidade de ver o mesmo Deus imutável que atuou no passado, que realizou grandes obras, que fez maravilhas diante do inimigo, realizar as mesmas obras no seu tempo. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem fome disso? Você tem necessidade disso? Você gostaria de ver o mesmo Deus se movendo na sua geração, no seu tempo, através não só da sua vida, mas da vida dos seus irmãos? Esse é o desejo do seu coração, sim ou não, meu irmão? Aleluia. Então dê um glória a Deus aí e diga assim: Deus, eu quero ver o Senhor agindo no meu tempo. Diga isso: Deus, eu quero ver o Senhor agindo no meu tempo. Pode declarar: Deus, eu quero ver o Senhor agindo no meu tempo. É através da minha vida e da sua vida. Isso não é coisa só para Valdomiro não, meu irmão. Não é? A gente vê milagre na televisão e lá vai, porque a intenção dele, ele vai se ver com Deus. Você imagina um Aloísio aí, opa, você imagina um Aloísio aí cheio do Espírito Santo, amém? Seja na praia, numa pista de skate, impondo as mãos sobre um viciado, um cara que está destruído, derrotado, e você vê o Espírito Santo entrar ali, trazer quebrantamento, choro, e apontar uma nova realidade para a vida dessa pessoa. Você imagina? Eu vejo isso, meu irmão. Amém? Eu vejo isso sobre a sua vida, meu irmão. Você imagina a gente poder liberar uma palavra de cura, de restauração, e Deus curar? É isso. Você tem uma palavra de sabedoria, que não vem de você, mas do Espírito move, ele move tua língua, teus lábios, e você traz uma palavra que vai como uma espada, vai lá dentro da necessidade do sujeito, e é Deus se movendo através da sua vida, como foi no passado, Deus vai fazer hoje, em nome de Jesus. É esse o grande desejo dele. Uma igreja viva, uma igreja que se move nos dons. E nós precisamos viver essa realidade, meu irmão, é uma necessidade nossa. Que história é essa da gente ficar só sonhando, pensando, como seria bom? A oração do profeta é essa: realiza de novo em nossa época. Realiza de novo em nossa época. Eu tenho extrema dificuldade com alguém que ora assim: Deus, se tu quiseres, Deus, tu podes. Ele pode, ele mesmo sabe que pode. A questão é, está de acordo com a vontade de Deus ou não? A gente não tem discernimento para as coisas.
vai orar por um enfermo, Deus, tu podes curar. Meu irmão, deveria haver fé no nosso coração para a gente dizer: Deus cura, Deus faz, Deus levanta, Deus restaura. Amém? Amém. Como se fazia no passado. De alguém olhar para Jesus e dizer: Senhor, se quiseres, eu posso ser limpo. Quero, seja. Vá em paz. Amém? Amém. E Abacuque, ele tem essa sede, ele tem esse clamor. E não há avivamento se não houver mover de Deus. Você concorda comigo? Amém. Meu irmão, a banda pode ser entusiasmada, o pregador pode ser fervoroso, mas se não houver um agir real do Espírito Santo, não é avivamento. E eu quero até falar algo muito sério aqui, porque às vezes eu vejo pessoas deixando de serem abençoadas porque elas chegam na presença de Deus com orgulho, quer seja na Bíblia, né? Alguém chega, abre a Bíblia e diz: eu quero ver aqui, o que aqui essa Bíblia tem para mim, né? Aí está lá folheando a Bíblia, não consegue enxergar Deus, não consegue enxergar o amor de Deus, não vê a graça de Deus, não vê nada, porque o coração está cheio de orgulho. Para que eu e você possamos conhecer Deus, Deus precisa se revelar, isso é graça. Deus precisa se deixar conhecer. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então quem se aproxima de Deus, tem que se aproximar de Deus com humildade. Você pode até questionar Deus, dizendo: Deus, se o Senhor existe, se revele para mim. Pedir isso de forma sincera. Deus responde. Eu já vi muita gente chegar ao conhecimento de Deus dessa forma: Deus, se você existe, me salve. Ou então: Deus, se o Senhor me salvar, eu vou servir você para o resto da minha vida. E eu já vi Deus ali responder aquela oração, porque foi um clamor sincero da alma. Então, num evento como esse, não é diferente. Tem gente que chega: quero mesmo ver palhaçada, quero mesmo ver esse cabeludo aí. Olha o sotaque do cabo. Olha aquela menina de louvor, amostrada que só, caramba, né? E Paulo já está tocando, né? Pronto, tá bom. Só porque um cara desse, ele entra num evento desse e sai da mesma forma. Porque para que Deus se revele, você tem que entrar com humildade, com o coração aberto, dizendo: Deus, se o Senhor está nesse negócio, fale comigo, me visite, porque eu tenho sede de você. E aí é onde eu quero chegar. Se de repente, você que é cristão, tem discernimento, é templo do Espírito Santo, vai lá, busca, e Deus não fala com você, seja sincero: rapaz, aí eu não vi nada de avivamento, não vi nada de mover de Deus. Se não foi mover de Deus, cuidado para não deixar sua soberba, seu orgulho e sua própria incredulidade lhe atrapalhar e lhe fazer pedra de tropeço. Mas eu quero ser o primeiro a ser honesto, de chegar e dizer assim: não, meu irmão, esse aviva Deus não falou, não sei, a gente não buscou, a igreja não estava de coração aberto, eu não sei. Eu quero entrar nesse aviva dizendo: Deus, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Amém. Eu sei que eu não mereço, mas tu sabes o tamanho da minha sede, do meu desejo. Realiza, Senhor, as mesmas obras do passado. Realiza, Senhor, em nosso tempo. Amém? É assim que a gente tem que entrar, com o coração aberto, clamando, porque é promessa da sua palavra, que Ele responde, meu irmão. Ele fala. Veja o avivamento nos dias de Esdras, nos dias de Neemias. A partir do momento em que eles começam a ler a palavra, eu preguei sobre isso há 15 dias atrás. Quando eles estão lendo a palavra, a presença de Deus vem, move. Quando eles pensam naquilo que Deus realizou, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus representou para eles,
Aí há uma consciência de afastamento, de pecado, de necessidade de consertar suas vidas. E eu não acredito no avivamento onde não há esse mover real da presença de Deus. E se você tem desejo por essa presença, seu lugar é lá, meu irmão. Seu lugar é lá. É unindo a fé, unindo o propósito, num só coração. Eu sei que nós teremos um derramar extraordinário do Espírito Santo. Eu quero profetizar isso nessa noite, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém. E aí, o profeta Abacuque vai dizer: fazes conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Parece que ele começa a perceber que a presença de Deus, ela é um tanto quanto perigosa. Porque a presença de Deus, ela é santa. E reconhecendo o próprio pecado da sua geração, Abacuque diz: em tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Porque nós não podemos nos apresentar na presença de Deus, ou nos apresentar a Deus de todo jeito, como os irmãos pentecostais falam de nós os batistas, né? Crente de todo jeito. A gente não pode entrar na presença de Deus de forma displicente, achando que não dá nada, é como se Deus não existisse, como se Deus não fosse soberano, e como se Ele não cumprisse suas promessas. Porque a misericórdia é a marca, ou a terceira marca, de um verdadeiro avivamento. Não é mérito, meu irmão, é misericórdia de Deus. É Deus ver a intenção desse povo, o tamanho da sede desse povo, do desejo desse povo, e Ele, por misericórdia, se deixar conhecer. Todo o avivamento ao longo da história foi marcado pela misericórdia divina. Se você abra comigo aí, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9. 2 Crônicas 30, verso 9. Já acharam? Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará, se vocês se voltarem para Ele. Foi assim que o rei Ezequias reconheceu a misericórdia divina, porque eles haviam sido levados cativos, mas a partir do momento em que eles se voltam para o Senhor, Deus diz que até os seus inimigos iriam passar a ter misericórdia deles. Sabe, um avivamento não precisa que você esteja no seu melhor estado de vida, ou estágio de vida, para que Ele lhe visite. Pelo contrário, o avivamento vai nos buscar onde quer que nós estejamos no ponto de vista espiritual, porque o avivamento é o transbordar da misericórdia divina, e ele acontece também quando nós estamos nas piores situações da nossa vida. É ali que Deus vai nos visitar e nos levanta, e nos restaura, e nos coloca num lugar alto e seguro, como Ele deseja. Amém? E eu queria, num ato até de ousadia, porque eu não combinei isso com ninguém, nem comigo mesmo, mas eu senti vontade de fazer isso agora.
Também não estou dizendo que é Deus que está me dirigindo, estou dizendo que eu senti vontade de fazer isso agora. Me veio um insight, lembrei disso. Eu queria saber, quem foi abençoado assim, num sentido mais específico da palavra, no último Aviva, e que pode dar um testemunho do que recebeu no último Aviva. Recebeu no sentido de palavra de Deus, restauração de Deus, até uma bênção mesmo, por que não? Né? Mas tem alguém aqui hoje à noite, quem foi visitado no último Aviva e que pode dar um testemunho? Vem cá, Carol. Carol já levantou a mão ali. Pode vir aqui rapidinho, Carol. Nem poderia ficar oculta, né? Porque eu cheguei no Aviva e preocupada, com medo do que ia acontecer. A gente ainda era muito novo na fé. E algumas pessoas tinham me amedrontado, sabe? Não, eu não vou, eu não gosto de gritaria, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Então eu estava um pouco receosa. Então eu fui pedindo, como o pastor falou, um coração bem sincero, assim, pedindo para que Deus mostrasse a verdade para mim, só isso. No carro eu lembro de eu falando com o Tatá, Deus me mostra a verdade, só a verdade eu quero ver. Não, eu não preciso ver nada além do que eu já vi para crer, porque eu creio no Senhor, e essa era a minha oração, assim. Eu não quero ver nada extraordinário, para mim está ok, eu já estou crendo. Já minha vida já foi abençoada. Mas bem com medo, assim. E quando eu cheguei, eu lembro que veio uma menina na minha direção, assim, que estava bem carregada, assim. E eu tenho, assim, a sensibilidade de ver essas coisas e eu falei, caramba, cara, eu vou sair daqui porque eu estou com medo dessa menina. Ela estava bem com a feição bem estranha, assim, e eu falei, quer saber? Não, ela não vai me atrapalhar. Eu vou. E nessa hora eu decidi louvar e ficar tranquila. E falei, eu estou aqui agora, eu vou ficar aqui e vou receber o melhor que tem para mim. E daí eu comecei a aproveitar mesmo o Aviva, assim. Eu lembro que eu fechei o olho e comecei a louvar, assim, e comecei a não sentir mais as pessoas que estavam do meu lado. Nesse momento eu comecei a assistir uma coisa sobrenatural mesmo. E aí, quando o pastor começou a pregar, eu também comecei. A gente sentou e eu sentia, assim, quase como se eu estivesse flutuando, assim. Comecei a ver algumas coisas também que eu não estava acostumada a ver. E daí eu comecei a perguntar para as pessoas que estavam do meu lado, vocês estão vendo alguma coisa assim, assim, assim? E as pessoas, não. E assim, assim, assim. Não, Carol, deixa a gente prestar atenção. E eu comecei a cutucar as pessoas e perguntar, e ninguém via. E aí o pastor, assim, tem muito poder da palavra, e quando as pessoas têm facilidade para falar com o público, parece que aquele efeito Mona Lisa, né? Que a pessoa parece estar sempre olhando para você. E aí eu comecei a perguntar de novo para as pessoas do meu lado. Esse pastor está olhando para você? E as pessoas falavam, não. Caramba, esse pastor está olhando para mim. E eu, caramba, ele não tira o olho de mim, mas tudo bem. Eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça. E mais sentindo, assim, aquela coisa, eu não sentia minhas pernas direito. Mas era uma coisa boa, era uma coisa assim, eu estava feliz, estava vendo coisas bonitas, e daí ele mandou fechar o olho, e a hora que para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, né? E na hora que eu fechei o olho, foi como se eu sentasse na cadeira de novo, assim. Eu falei, não, eu vou abrir o olho. E eu abri o olho e ele estava olhando para mim. E meio que quase que ele me repreendeu, assim, com o olhar, sabe? E eu fiquei na minha e falei, eu vou ficar de olho aberto, porque de olho fechado para mim não está legal. E aí... e nesse momento as pessoas começaram a orar em línguas, tal, e existe
uma ansiedade da gente em orar em línguas, e eu, caramba, cara, não vou orar em línguas porque eu estou de olho aberto. E aí ele falou, você que está de cinza, né? E eu sabia que era comigo. Quando ele falou você, eu já sabia que era comigo. Ele, olha o teu vestido. Você está de cinza? Eu falei, tô. Ele põe-se de pé. E eu fui a primeira pessoa que ele falou, assim, no Aviva, né? Eu, caramba, cara, eu já sabia que era comigo. Eu levantei, a hora que eu levantei, ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, cara, ele vem aqui pra frente. Nessa hora eu já comecei a me tremer toda, não sei se de nervoso, não sei o que foi. Não. Mas tá, eu comecei a me tremer toda e eu vindo na direção dele. Na hora que ele pôs a mão assim na minha cabeça, ele começou a falar de um monte de problemas de saúde que eu tenho ou tinha, não sei, nos nervos. E aí ele falou dos meus nervos, falou que eu tinha um plano com Deus e que eu estava numa batalha espiritual muito grande, que eu tinha que ser liberta disso para... Assim, eu não lembro direito o que ele falou nesse momento. Ele pôs as mãos sobre a minha cabeça e eu caí, assim. Eu lembro de ouvir as pessoas, mas não lembro o resto, assim, não lembro de ver nada. Mas, assim, eu senti um mover de Deus assim, muito grande na minha vida naquele dia, porque eu orei especificamente para aquilo. E Deus me revelou de uma maneira sobrenatural mesmo, como eu estava pedindo. Assim, se isso for mentira, não quero ver. Ele mostrou que era uma verdade, ele mostrou em mim. Então, foi bênção, assim, eu estou bem animada para o próximo, para agora, né? Assim, e é o que eu falo para o Tatá. O Tatá fica muito, mas ele não falou comigo, ele não todo ansioso, né? E não é isso que a gente tem que esperar. A gente tem que esperar que o mover venha para edificar a comunidade como um todo, a igreja como um todo, né? Então, eu acho que a nossa oração tem que ser assim, para que a gente venha, para que qualquer dom que seja revelado através da gente ou de qualquer outra pessoa venha para edificar nós. Assim, o Tatá não entendeu naquele momento que ele foi edificado por conta do que eu recebi. Então, qualquer pessoa que receber alguma coisa vai ser para edificar todo mundo, né? Então foi isso. Guilherme quer falar. Eu vou demorar menos do que Carol. Foi algo meio secreto, mas um irmão da igreja, amigo meu, lá no Aviva, no intervalo entre uma programação e outra, chegou pra gente, estava eu, Petrônio, e ele chegou, vamos orar, vamos. E aí ele falou que teve uma visão, que a gente era escolhido do Senhor e que a gente tinha, e que ele via na gente, aliás, a visão que ele viu, né, era que nós seríamos grandes líderes. Isso foi há 1 ano atrás. E quem sabe o que está acontecendo na minha vida hoje pode confirmar que aquela profecia veio diretamente do Senhor e que não precisou de estardalhaço, não precisou do pastor me chamar na frente, não precisou nada disso. Foi um profeta da casa que chegou e mandou a palavra, foi usado pelo Senhor e a profecia está se cumprindo nos próximos dias. Glória a Deus. E eu lembro que essa menina que Carol citou, ela estava bem opressa, essa era a realidade, né? E o pastor Luciano convidou diretamente ela lá na frente, ministrou. E assim foi um mover tremendo de libertação. Porque onde há avivamento, há essas coisas, meu irmão. Pode se preparar para o novo de Deus. Pode se preparar para as grandes coisas que o Senhor vai realizar. Eu acho que
na vida de um homem, de uma mulher. O maior ideal que você pode ter são os sonhos de Deus para a sua vida. O ideal de Deus para a sua vida. Se você tiver fechado dentro daquilo que Deus sonhou para você, dentro daquilo que Deus desejou para você, pode ter certeza que a opinião dos outros não vai importar, não é inimigo que vai lhe parar, porque você sabe em quem tem crido e que Ele se responsabiliza completamente pela sua vida, né? Esse é o nosso Deus. Depois daquele mover lá em Pentecostes, nenhum dos apóstolos ou dos discípulos ali jamais foram os mesmos, né? Eles partiram dali para revolucionar o mundo. E eu também só acredito em avivamento que transborda para fora. Esse avivamento que é só para a gente sentir uma unção gostosa no louvor, para mim não é avivamento bíblico. Avivamento bíblico transborda para os perdidos, para os marginalizados, para os necessitados. Amém? E eu creio que esse aviva vai ser mais um marco na história dessa igreja. Eu quero que você faça essa oração hoje à noite, dizendo: Deus, que esse aviva seja um marco na história da minha vida, em nome de Jesus, do seu ministério, da sua família. Avivamento vem para transformar as coisas e para melhor. Amém?